Todo dia temos novas pesquisas sendo anunciadas, tanto para a presidência da República quanto para o governo do Rio Grande do Sul. Devemos acreditar nas pesquisas? Sim ou não? Qual o nível de credibilidade desses levantamentos realizados por diferentes institutos Brasil afora? Para falar a favor da credibilidade das pesquisas, estamos em contato com a professora universitária Lucileia Colombo, contra o professor, cientista político, Antônio Marcelo Pacheco. Professora Lucileia, bom dia. Bom dia. Professor Antônio Marcelo, bom dia. Bom dia. Por que as pesquisas não têm credibilidade? Por que não devemos acreditar nas pesquisas, professor Antônio Marcelo Pacheco? A resposta não é simples. Ela traz uma complexidade porque a pesquisa serve para vários tipos de interpretação. Por um lado, eu não posso dizer que simplesmente porque aparecem índices sobre os candidatos, que aquilo refletem grande parte da maioria dos eleitores. Até porque as pesquisas são feitas por um método em que se escolhe grupos determinados. Por outro lado, esses valores que aparecem podem gerar uma expectativa que conduz a quem está na frente a ideia de que vai conseguir talvez alcançar a vitória no pleito, ou para aquele que está atrás justificar de que não tem dinheiro, não tem apoio da sociedade, do Estado, para conseguir aparecer também com aqueles mesmos índices. Então é muito mais uma questão política e a leitura é sociológica muito mais do que necessariamente dentro do jogo político. Professora Lucileia, devemos acreditar nas pesquisas? Elas são confiáveis? As pesquisas, elas são uma ferramenta importante do marketing político, né? É uma ferramenta, inclusive, para políticos vencerem as eleições, né? Então, a mesma lógica que as pesquisas de mercado buscam satisfazer desejos de consumidores em uma pesquisa eleitoral, né, de intenção de votos, partidos e candidatos, eles vão reconhecer quais as necessidades reais dos seus eleitores, né? As pesquisas não são um fenômeno recente, elas surgiram em 1824 nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, o IBOP vem desenvolvendo algumas pesquisas, aprimorando as pesquisas, né? É lógico que quanto maior é a amostragem, maior é a possibilidade, a probabilidade de erro de uma pesquisa. Mas, em geral, as pesquisas, elas apontam, sim, quais são os candidatos que são os preferidos e, consequentemente, quais as reais necessidades, né, dos eleitores envolvidos nessas pesquisas. Professor Antônio Marcelo Pacheco. Eu não posso discordar da fala da professora, que é muito bem elaborada. A grande questão é que as pesquisas trabalham com seres humanos. E, nesse sentido, mesmo que elas possam constituir fruto de marketing, de construção de imagem, de discursos, ou seja, de um produto, é sempre possível uma surpresa. Ainda que a Vox Populi não tenha cometido erros nos últimos anos, ela tem batido muito com aquilo que é a boca de urna. Só que o processo eleitoral, ele não está calcado em si nas pesquisas políticas, porque quem as enxerga, as busca compreendê-las, é um público muito elitizado. Boa parte das pessoas não se preocupa com o que está na pesquisa. A questão é saber se o seu candidato já foi escolhido, se ele foi escolhido nas condições de olhar partido, que é uma coisa raríssima no Brasil. Então, portanto, elas servem muito mais como balizadores dos próprios candidatos quanto ao caminho do projeto dentro das eleições. Porque para o público mesmo, o consumidor, o processo de pesquisas é muito mais algo tênue e volátil, paradoxal, sem grandes razões para a sua escolha pessoal naquele candidato ou, mais raramente, ainda naquele partido. Professora Lucileia. Como eu ressaltei, existem alguns problemas, né, que ainda rondam a questão das pesquisas e várias variáveis afetam o resultado, como o modo de coleta dos dados, a influência dos pesquisadores, o modo como a pergunta ela é realizada. E uma questão central que é como num comercial de TV não dá para ressaltar numa propaganda política qualidades que o produto não tem, qualidades que o candidato não tem, né? E o pior erro da parte dos candidatos é
somente analisar, né, quem está na frente, quem subiu ou quem caiu nas pesquisas, que é o fundamental. E isso não é o fundamental, porque uma pesquisa qualitativa séria, ela envolve as situações do voto, as variáveis que contam na preferência dos eleitores, né? Então, desse ponto de vista, as pesquisas de intenção, elas são fundamentais para dar suporte na elaboração de uma estratégia política mesmo, para determinado candidato ou partido. Só que visto, como eu ressaltei, dessa forma global, e não somente através de números, né, de quem está na frente, quem está atrás nessa corrida. Nessa última rodada, deixa eu fazer uma provocação a vocês dois. Quem condena as pesquisas? Normalmente o candidato que está atrás nas pesquisas, ou nós, num senso comum, a sociedade diz o seguinte: como é que eu vou acreditar se eu nunca fui entrevistado por nenhum instituto de pesquisa, ou se eu não conheço ninguém que foi entrevistado por um instituto de pesquisa? Esse é um argumento válido, professor Antônio Marcelo Pacheco? Eu penso que ele tem uma sustentação, porque muitas pessoas perguntam, mas de onde vêm essas pessoas que foram escolhidas ao acaso, por telefone muitas vezes, para responderem a pergunta sobre em que partido vou votar, em que candidato vou votar. Então, há um mito em torno das pesquisas políticas, mas ela é um importante elemento, sim, porque, inclusive, a gente vê a repercussão dos candidatos. O atual governador do estado do Rio Grande do Sul se licenciou porque as pesquisas todas apontam um distanciamento dele com uma candidata que é oposição a ele e que, surpreendentemente, está à frente. Isso significa que, para o candidato, a pesquisa ela tem uma consistência. Para o público, num país em que não acredita em partido político, não acredita em ideologia, ou se diz equivocadamente apolítico, a pesquisa vira muito mais um dado dentro do jornal, dentro, por exemplo, da apresentação de um jornal televisivo como qualquer uma das emissoras de rádio e televisão. Ou seja, não importa. A questão é saber, para o eleitor, efetivamente, que ele vai ter que votar no dia 6 de outubro e quem é que está na frente. Porque muita gente vai votar no cara que está na frente, e muita gente vai tentar derrubar o candidato que está na frente. Agora, da onde veio, por que veio e como é feito, o fundamento interessa aos partidos e aos candidatos. O eleitor mesmo no Brasil ainda é muito imaturo quanto ao seu papel dentro do processo político democrático. Esse argumento, professora Luceleia Colombo, de que eu nunca fui entrevistado, não conheço ninguém que foi entrevistado, não confio nas políticas, nas pesquisas, é um argumento válido de alguma forma? Como é que vocês que são favoráveis às pesquisas encaram esse argumento? Eu concordo integralmente com o que o professor acabou de ressaltar, e digo que os institutos eles têm as suas técnicas, né, de pesquisa, a seleção das suas amostras, e como toda amostra, como toda pesquisa estatística, como eu disse, ela tem problemas, né, dependendo do tamanho da sua amostra. O importante é ressaltar que ela é uma balizadora, sim, de preferências, né, dos eleitores, e de algum modo também ela pode ressaltar e tomar para si aqueles eleitores que ainda estão indecisos dentro desse pleito, né? Então ela é uma importante ferramenta para, na verdade, cooptar de alguma maneira aqueles eleitores que ainda não conseguiram se definir ou não conseguiram acompanhar adequadamente o debate e os programas dos seus candidatos. Eu quero agradecer a vocês, vejo que vocês têm pontos pequenas discordâncias, né, mas no global, dá para dizer assim, há muitas concordâncias entre vocês dois no que se refere às pesquisas e os métodos que estão sendo aí utilizados pelos institutos. Professora Luceleia Colombo, obrigado à senhora, um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia de trabalho. Professor Antônio Marcelo Pacheco, obrigado ao senhor aí, um bom dia de trabalho. Igualmente, muito obrigado pelo prazer e a honra de estar com a professora e contigo conversando sobre